Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática. Problemas do segundo grau, né? Então, né, já vimos equação de segundo grau, não é isso? Já vimos sistema de equação do segundo grau. O que nós vamos ver agora são os problemas, né, do segundo grau. Então, para resolver problemas do segundo grau, devemos seguir algumas etapas, né? Então, uma sequência prática, né? Uma maneira prática de resolver um problema do segundo grau, tá? Estabeleça a equação ou sistema de equações que traduzam o problema para a linguagem matemática. Resolva a equação ou o sistema de equações, né? Interprete as raízes encontradas, verificando se são compatíveis com os dados do problema. Ok? Então, esses passos são importantes aqui para a gente chegar, tá? Para a gente resolver, né? Um probleminha do segundo grau. Show? Vamos resolver alguns problemas do segundo grau. Determine dois números inteiros consecutivos, tais que a soma dos seus inversos seja 13 sobre 42, né? Então, aí, solução, né? Representamos um número por x, tá? E o outro por x mais 1, tá? O seu consecutivo, né? Quer dizer, o número é x, quem é o consecutivo dele? É o x mais 1, né? Já vimos que para encontrar o consecutivo de um número, né, basta somar uma unidade, né? Então, se vamos chamar o número de x, o consecutivo vai ser o x mais 1. Show? Bom, os seus inversos, né, serão representados 1 sobre x e 1 sobre x mais 1, tá? Olha só, determine dois números inteiros consecutivos, tais que a soma dos seus inversos, tá? Então, quem são os números? X, x mais 1. Quem são os seus inversos, né? 1 sobre x e 1 sobre x mais 1. Quer dizer, a soma dos seus inversos vai ser o quê? Vai ser 13 sobre 42, ok? Vamos seguir. Bom, temos então a equação, né? 1 sobre x mais 1 sobre x mais 1 igual a 13 sobre 42. Quer dizer, dois números consecutivos, a soma dos seus inversos, tá? É igual a 13 sobre 42, né? Quem são esses números, tá? Essa é a pergunta, né? Então, bom, resolvendo, né? Inicialmente, encontramos o MMC e depois multiplicamos todos os fatores pelo MMC encontrado. Quer dizer, nós temos aqui x mais x mais 1 igual a 42. Então, precisamos encontrar o MMC entre x, x mais 1 e 42. Encontrando o MMC, o que nós vamos fazer? Vamos multiplicar o MMC por todos os membros, aqui, os fatores aqui da nossa equação, tá certo? Por que isso? Porque quando fazemos isso, eliminamos o nosso denominador, tá? Esse denominador atrapalha, né? Quer dizer, como temos aqui uma igualdade, né? Se eu multiplico um número dos dois lados da minha igualdade, a minha igualdade não se altera, concorda? Então, se eu multiplicar o MMC aqui, né, por todos os membros aqui da nossa equação, nós vamos eliminar o denominador e a nossa equação não vai se alterar. Show? Então, o MMC, né? O MMC entre x mais 1 e 42, né? Vai ser o quê? Vai ser 42 vezes x mais 1, né? O que é o MMC, né? É o produto, é a multiplicação, né, dos fatores comuns e não comuns com os maiores expoentes, tá? Então, vamos multiplicar todo mundo aqui, tá? Todos os fatores aqui são, né, os comuns e não comuns, tá? Vamos multiplicar todo mundo, então 42 vezes x mais 1. Aí, olha só o que vai acontecer. Eu vou multiplicar 42 vezes x mais 1. Eu vou multiplicar por 1 sobre x, tá? Aqui, ó, tá? 1 sobre x, tá? Mais, aqui, mais. Aí, 42 vezes x mais... Quem é 42 vezes x mais 1? É o nosso MMC, tá? E aí eu vou multiplicar por 1 sobre x mais 1. 1 sobre x mais 1, tá? Isso vai ser igual, né? Vai ser igual a 42 vezes x mais 1, que é o nosso MMC. Eu vou multiplicar por 13 sobre 42. O que eu estou fazendo? Olha só. Eu encontrei o MMC entre x mais 1 e 42, tá? X mais 1 e 42. Eu vou pegar esse MMC e vou multiplicar por todos os membros, os elementos aqui da nossa equação. Por que eu vou fazer isso? Porque, olha só,
eu preciso me livrar, eu preciso eliminar esse denominador. Olha só o que acontece. Quando eu multiplico 42 vezes x mais 1, vezes 1 sobre x, né? Esse x eu vou cortar com esse x. Então, esse x aqui do denominador, ele some, tá? Ele desaparece, tá? Aí, mais, né? 42 vezes x mais 1. Esse x mais 1 aqui eu vou cortar com esse x mais 1 aqui, ó. Esse está multiplicando, esse está dividindo. Então, eu vou cortar esse x mais 1 com esse x mais 1. O que vai sobrar? 42 vezes x vezes 1. Aqui, o que vai sobrar aqui? Vai sobrar 42 que multiplica x mais 1 vezes 1, tá? E aí vai ficar assim, ó, 42 vezes x mais 1, né? 42 vezes x mais 1 vezes 1 é o quê? 42 vezes x mais 1, tá? Mais 42 vezes x vezes 1, 42x, tá? Isso vai ser igual 42 vezes x mais 1, olha só, 42 eu vou cortar com esse 42 aqui, tá? Esse está multiplicando, esse está dividindo. O que vai sobrar? Vai sobrar 13 que multiplica x mais 1. Então, vai ser 13 que multiplica x mais 1, ok? De novo, né? Eu peguei o MMC e multipliquei, tá? Por cada membro aqui, por cada componente, por cada fator aqui da nossa equação, tá? Por cada elemento aqui da nossa equação. Quando eu faço isso, o que está acontecendo? Eu estou eliminando aqui, ó, o denominador, tá? Eu estou cortando o denominador, show? E aí o que sobra, né? Vai sobrar 42 que multiplica x mais 1, tá? 42 que multiplica x mais 1 vezes 1, 42 que multiplica x mais 1, mais 42 que multiplica x, tá? Esse x mais 1 nós cortamos, vezes 1, vai dar 42x. Igual a 13 que multiplica x mais 1. A 13 que multiplica x mais 1. Bom, chegamos nessa, eliminamos aqui, ó, o nosso denominador. O que nós temos? 40 vezes x mais 1 mais 42x vai ser igual a 13x vezes x mais 1. Eliminamos o nosso denominador. Show? Bom, fazendo a distributividade, né, nós temos, né? Então, 42 vezes x, 42x, eu estou fazendo a distributiva, tá? 42 vezes x, 42x, mais 42 vezes 1, 42, mais 42x, tá? Isso vai ser igual 13x vezes x, 13x ao quadrado, mais 13x vezes 1, 13x. Agora, o que vai acontecer? Eu vou somar aqui os termos que são semelhantes, tá? 42x mais 42x, 84x. Mais 42, isso vai ser igual a 13x ao quadrado mais 13x. 13x ao quadrado mais 13x, beleza? Esse 13x ao quadrado aqui não tem termo semelhante, tá? Aí agora o que vai acontecer, né? 84x mais 42 vai ser igual a 13x ao quadrado mais 13x. Eu vou pegar esse 84x mais 42, vou passar para o segundo membro aqui e vou trocar o sinal, tá? Vou passar os dois aqui para o segundo membro, vou trocar o sinal e vou igualar a zero, tá? Vai ficar assim, ó, 13x ao quadrado mais 13x, tá? Esse 84 eu vou passar para o outro lado, tá? Vou passar para o segundo membro e vou trocar o sinal. Vai ficar menos 84x. E esse mais 42 eu também vou passar para o segundo membro, vai ficar menos 42. Isso tudo igual a zero, tá? Peguei esses dois elementos, passei para o segundo membro, e aqui ficou o quê? Aqui ficou zero, concorda? Ficou vazio, né? Tá? Então, aí agora de novo vou somar os termos semelhantes, tá? 13x ao quadrado não tem ninguém semelhante, vamos repetir, tá? 13x menos 84x vai dar menos 71x. Menos 42 igual a zero, ok? Bom, chegamos aqui a uma equação do segundo grau. 13x ao quadrado menos 71x menos 42 igual a zero, tá? Resolvendo a equação, nós temos como raízes, né? O meu x' vai ser 6, o meu x duas linhas menos 7 sobre 13, né? Eu não vou resolver essa equação, tá? Por quê? É porque senão o vídeo fica muito longo, tá? Nós temos vídeos aqui onde nós só resolvemos equação de segundo grau, tá? Temos vídeos aqui no canal, né, onde nós falamos sobre resolução de equações do segundo grau, tá? Como resolver uma equação de segundo grau usando a fórmula de Bhaskara. Show? Então, não vamos, tá? Não vou resolver
a equação, tá? Então, mas resolvendo a equação, nós vamos encontrar como resultado, né, o meu x' vai ser 6 e o meu x duas linhas vai ser menos 7 sobre 13. Show? Bom, o problema diz, né? Determine dois números inteiros consecutivos, né? De forma que a soma dos seus inversos, lembra? Então, a raiz menos 7,13, ela não se aplica, tá? Por quê? Porque, pois se trata de um número racional. Menos 7,13 não é um número inteiro, é um número racional. Então, menos 7,13 nós vamos descartar, beleza? Então, logo, os números pedidos são 6 e 7. Quer dizer, o meu x' é 6, o meu x duas linhas, menos 7,13. Menos 7,13 não se aplica. Por quê? Porque é um número racional e nós estamos falando de números inteiros. Bom, e aí o problema diz, né? Dois números inteiros consecutivos, então quem são esses números? 6 e 7, tá bom? Show? Bom, observação, né? Números racionais são todos os números que podem ser escritos em forma de fração, tá? Então, os números inteiros são aqueles positivos e negativos, e os racionais são todos aqueles números que podem ser escritos em forma de fração, tá? E menos 7 sobre 13 não é um número inteiro, é um número racional. Show? Por isso é que nós vamos eliminar, vamos considerar só o 6. Então, os números pedidos, 6 e 7, tá? Dois números inteiros consecutivos, ok? Bom, o segundo problema. Um número de dois algarismos é tal que, trocando-se a ordem dos seus algarismos, obtém-se um número que excede de 27 unidades. De novo, um número de dois algarismos é tal que, trocando-se a ordem dos seus algarismos, obtém-se um número que excede de 27 unidades. Determine esse número. Então, o que acontece, né? Nós temos um número de dois algarismos. Por exemplo, 27 é um número de dois algarismos, tá? Só que quando a gente inverte aqui a ordem dos algarismos, né, o que acontece? Ele vira 72, concorda? Então, um número de dois algarismos é tal que, trocando-se a ordem dos seus algarismos, quer dizer, que se eu troco o 7 pelo 2, tá, obtém-se um número que excede de 27. Quer dizer, qual é o número que, quando a gente troca a ordem dos algarismos, tá, ele excede, ele fica maior em 27 unidades. Tá? Então, determine esse número sabendo que o produto dos valores absolutos dos algarismos é 18. Quer dizer, se eu pegar o primeiro número, né, o primeiro algarismo e multiplicar pelo segundo algarismo, vai dar 18, tá? Eu tenho um número de dois algarismos, que eu não sei qual é, tá? Eu sei o seguinte, se eu trocar a ordem dos algarismos, tá, o número, né, ele passa a ficar maior em 27 unidades. E se eu multiplicar os seus algarismos, tá, ele vai dar como resultado 18. Então, quem são esses números, tá? Bom, vamos lá. Solução. Representamos um número de dois algarismos por 10x mais y, tá? Como é que a gente representa um número de dois algarismos, né? 10x mais y. Por que 10x, né? Quer dizer, o 10 aqui é o número de dois algarismos. Quando eu multiplico por x, né? O x aqui, se o x for 1, o que eu vou ter? Vou ter 10, né? Se o y for 1, o que eu vou ter? Vou ter 11, né? 10 vezes 1, 10 mais 1, 11. Se o meu y for 2, eu vou ter o quê? Vou ter 12. Se o y for 3, 13. Agora, se o x for 2, eu vou ter o quê? Vou ter 20. Se o x for 3, 30, 40, por aí vai. Quer dizer, um número de dois algarismos, tá? Eu tenho aqui representado aqui o quê? Um número de dois algarismos, tá? 10x mais y, tá? É a nossa forma de representar um número de dois algarismos, tá? Bom, e o número com a ordem dos algarismos trocada será 10y mais x. Quer dizer, a questão diz o seguinte, um número de dois algarismos, tá, é tal que, se a gente troca a ordem dos algarismos, né, ele fica aumentado em 27 unidades. Quer dizer, eu tenho aqui um número 10x mais y. Se eu inverter a ordem, como é que fica? Fica 10y mais x, concorda? Eu inverti a ordem, tá? Eu passei o x para lá e trouxe o y para cá, né? Show? Eu inverti a ordem dos números, beleza? Tranquilo? Então,
Para resolver esse problema, vamos utilizar um sistema de equações. Então, 10y mais x vai ser igual a 10x mais y mais 27, né? O que acontece, né? O número invertido, quando eu inverto a ordem dos algarismos, tá? Ele fica aumentado em 27 unidades. Vamos tentar entender isso aqui. Eu tenho um número de dois algarismos, tá? Quando eu inverto a ordem deles, ele fica aumentado em 27 unidades, tá? Eu tenho um número de dois algarismos. Quando eu inverto a ordem desses números, ele fica aumentado em 27 unidades. Quer dizer, 10y mais x vai ser o quê? Vai ser o 10x mais y mais 27. Quer dizer, é o meu número invertido mais 27. Quer dizer, quando eu inverto, né, eu aumento, né, o meu número em 27 unidades. Ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou, olha só, eu tenho aqui, né, 10y mais x igual a 10x mais y mais 27, tá? Eu vou pegar esse 10x mais y, vou trazer para cá, para o primeiro membro, tá? E vou trocar o sinal. Então, vai ficar assim, ó, 10y menos y, tá? Peguei o y, trouxe para cá, troquei o sinal, ficou menos, tá? Mais, aqui, ó, né? X menos 10x. Peguei o 10x, trouxe para cá, também ficou menos, beleza? Peguei eu tenho aqui, ó, 10y, tá? Peguei esse y aqui, trouxe para cá, ele ficou menos. Ficou 10y menos y. Mais, tá aqui, o x. Peguei esse 10x, trouxe para cá, ele ficou menos. Então, ficou menos 10x. Igual a 27. Igual a 27. Então, fica assim, ó. 10y menos y menos 10y menos y vai dar 9y, concorda? E x menos 10x vai dar o quê? Vai dar menos 9x, ok? Isso vai ser igual a 27, né? Olha só o que eu fiz, tá? 10y menos y, 9y, ok? Como aqui é mais, tanto faz a gente inverter aqui a ordem, tá? X menos 10x menos 9x, ok? Isso vai ser igual a 27. Isso vai ser igual a 27. Bom, dividindo ambos os membros por 9, aí embaixo eu repetir, tá? X vezes y é igual a 18. Ele diz o seguinte, o problema diz o seguinte, se você multiplica, né, os algarismos, né, ele tem como resultado 18, tá? O produto, né, dos valores absolutos dos algarismos, né, vai dar 18, tá? Então, repetir aqui, ó, tá? X vezes y é igual a 18. Show. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, menos 9x mais 9y igual a 27. Eu vou dividir todo mundo por 9, tá? Eu vou dividir todo mundo aqui, ambos os membros aqui, ó, por 9. 9 dividido por 9, 1, tá? 9 dividido por 9, 1, e 27 dividido por 9, 3, ok? Bom, e aí eu tenho o seguinte sistema de equação agora, né? Eu tenho menos x mais y igual a 3 e xy igual a 18, tá? Menos x mais y igual a 3 e x vezes y é igual a 18. Bom, chegamos aqui a um sistema de equação, tá? Do primeiro grau, um sisteminha simples. Vamos lá. Bom, o que eu vou fazer? Né? Eu tenho aqui menos x mais y igual a 3, tá? Y vai ser igual a 3 mais x, né? O que eu fiz aqui? Eu peguei o menos x, passei para o outro lado, ele ficou mais x. Eu isolei o y, tá? Eu vou dizer quem é y, né? Y vai ser 3 mais x. Ó, o x aqui é menos. Vou passar ele para o segundo membro, ele vai ficar mais, tá? Então, y vai ser igual a 3 mais x, tá? E x vezes y, 18, ok? Substituindo y na segunda equação, no lugar desse y aqui, ó, eu vou colocar 3 mais x, ok? Então, fica assim, ó, x que multiplica, no lugar do y, eu vou colocar 3 mais x. Então, x que multiplica 3 mais x vai ser igual a 18, tá? Fazendo a distributiva, né? X vezes 3, 3x, tá? X vezes x, x ao quadrado. Isso vai ser igual a 18, ok? X vezes 3, 3x. X vezes x, x ao quadrado. Isso vai ser igual a 18, ok? Bom, eu vou pegar esse 18, vou trazer para o primeiro membro, tá? E vou igualar a zero. Vai ficar assim, ó, x ao quadrado mais 3x, x ao quadrado mais 3x
menos 18 igual a zero. Peguei o 18, trouxe para o primeiro membro e igualei a zero. Então, x ao quadrado mais 3x menos 18 igual a zero. Show? Resolvendo a equação x ao quadrado mais 3x menos 18 igual a zero, encontramos as raízes x' igual a 3 e x' igual a menos 6. Então, de novo, né? Não vou resolver a equação de segundo grau, tá? Por quê? Porque senão o vídeo fica muito longo e ninguém aguenta, tá? Ninguém merece. Show? Mas temos aqui no canal vídeos que mostram como resolver equações do segundo grau, beleza? Então, e aí, né, resolvendo a equação, x' igual a 13 e x' igual a menos 6, tá? Para encontrar o valor de y, temos que y é igual a 3 mais x. No lugar desse x aqui, eu vou colocar quem? Eu vou colocar o x', que é 3, o x duas linhas, que é menos 6. Então, y' vai ser igual a 3 mais 3, né? A 3 mais 3 vai ser igual a 6. Y duas linhas vai ser igual a 3 menos 6, né? A 3, aqui, ó, menos 6, ok? Que vai ser igual a menos 3. Bom, logo o conjunto verdade vai ser 3 e 6, né? E menos 6 e 3, tá? Bom, desprezando para o ordenado de coordenadas negativas, né? Temos para a solução do problema o número 36. X igual a 3 e y igual a 6. O problema diz o seguinte, tá? Um número de dois algarismos, tá? Quando nós trocamos a ordem dos algarismos, quer dizer, o 36, quando eu troco a ordem, fica o quê? Fica 63. Quando a gente troca a ordem, ele fica aumentado em 27 unidades. E a multiplicação, o produto, né, dos seus algarismos dá quanto? Dá 18, quer dizer, 3 vezes 6, 18. Tá? Então, quem são os números? Né? 3 e 6, quer dizer, o número é o 36. X igual a 13 e y igual a 6. Ok? Quer dizer, nós vimos que o número é da forma 10x mais y, né? Quer dizer, 10 vezes 3, 30, 30 mais 6, 36. Show? O terceiro problema. Duas torneiras enchem um tanque em 6 horas. Sozinha, uma delas gasta 5 horas a mais que a outra. Determine o tempo que uma delas leva para encher o tanque isoladamente. De novo, né? Duas torneiras enchem um tanque em 6 horas. Sozinha, uma delas gasta 5 horas mais que a outra. Determine o tempo que uma delas leva para encher o tanque isoladamente. Então, a solução. Consideremos x o tempo gasto para a primeira torneira. Encher o tanque, né? Desculpa. Consideremos x o tempo gasto para a primeira torneira encher o tanque. E x mais 5 o tempo gasto para a segunda torneira encher o tanque. Quer dizer, uma torneira enche um tanque, quer dizer, duas juntas enchem o tanque em 6 horas, né? Uma leva 5 horas a mais do que a outra. Então, se a primeira torneira leva x tempo, a segunda torneira vai ser x mais 5, tá? Para encher o tanque, ok? Vai ser x mais 5, são 5 horas a mais do que a primeira. Show? Em uma hora, cada torneira enche a seguinte fração do tanque, né? A primeira torneira vai encher 1 sobre x. A segunda torneira, 1 sobre x mais 5. Quer dizer, nós estamos chamando a primeira torneira de x, a segunda torneira de x mais 5. Tá? Em uma hora, né, nós vamos ter a primeira torneira 1 sobre x, a segunda 1 sobre x mais 5. Em uma hora, as duas torneiras encherão 1/6 do tanque. Por quê? As duas torneiras juntas, elas vão encher o tanque em 6 horas, tá? Então, em uma hora, elas vão encher 1/6 do tanque. As duas juntas enchem o tanque em 6 horas. Em uma hora, as duas juntas vão encher 1/6 do tanque. Então, observe que a equação correspondente, né? 1 sobre x, a primeira torneira, mais uma hora, né, da primeira torneira, mais uma hora da segunda torneira, vai ser igual a 1/6 do tanque, tá? A primeira torneira, uma hora da primeira torneira, mais uma hora da segunda torneira, tá? As duas torneiras, né, somadas, né, em uma hora das duas torneiras juntas, equivale a 1/6 do tanque. Quer dizer, as duas torneiras juntas, tá? Em uma hora elas vão encher 1/6 do tanque.
Então, 1 sobre x mais 1 sobre x mais 5 vai ser igual a 1 sexto. Show? O que nós vamos fazer? Vamos calcular o MMC, vamos multiplicar todos os termos aqui da minha equação pelo MMC e vamos eliminar o denominador, tá certo? Então, o MMC entre x, x mais 5 e 6 é 6x que multiplica x mais 5, tá? Quem é o MMC? São os fatores comuns e não comuns com os maiores expoentes, tá? Então, nós temos 6 vezes x mais 5. Show? Bom, multiplicando as frações pelo MMC, né, eu tenho a seguinte situação. 6x que multiplica x mais 5, eu vou dividir por x. Então, esse x aqui, ó, vai cortar com esse x. O que vai sobrar? Vai sobrar 6 que multiplica x mais 5. Vezes 1, eu vou multiplicar pelo numerador. Vai ficar o quê? Vai ficar 6 que multiplica x mais 5, tá? Mais, aqui, ó, mais, tá? 6x que multiplica x mais 5 dividido por x mais 5 vai dar o quê? Vai dar 6x. 6x vezes 1, 6x. Tá? Isso vai ser igual a 6x que multiplica x mais 5 dividido por 6, o que vai sobrar? Vai sobrar x que multiplica x mais 5, vezes 1, x que multiplica x mais 5. Show? Bom, fazendo a distributiva, né? 6 vezes x mais 6 vezes 5 mais 6x, isso vai ser igual a x vezes x mais x vezes 5, tá? Então, 6 vezes x, 6x. 6 vezes 5, 30, tá? Mais 6x, tá? Isso vai ser igual a x vezes x, x ao quadrado, mais x vezes 5, 5x. O que eu vou fazer? 6x mais 6x, 12x, mais 30, isso vai ser igual a x ao quadrado mais 5x. Agora eu vou pegar esse 12x mais 30, vou trazer aqui para o segundo membro e vou trocar o sinal deles, tá? Vou trocar o sinal de todo mundo e vou igualar a zero. Vou pegar 12x mais 30, vou passar todo mundo para cá, vou trocar o sinal. O que vai sobrar do lado de cá? Nada, vai sobrar zero, beleza? Então, fica assim, ó, x ao quadrado mais 5x menos 12x. Peguei o 12, passei para lá, ficou menos. Peguei o 30, passei para lá, ficou menos. Então, ficou x ao quadrado mais 5x menos 12x menos 30 é igual a zero, tá? Agora, 5x menos 12x vai dar menos 7x, tá? Então, fica assim, x ao quadrado menos 7x menos 30 é igual a zero. Show? Chegamos aqui a uma equação do segundo grau. Resolvendo a equação, temos x' igual a menos 3 e x duas linhas igual a 10, tá? Bom, como a raiz negativa não é utilizada, né, nós estamos falando de quê? Estamos falando de tempo, né? O tempo que as torneiras levam para encher um tanque. Então, não faz sentido nós temos um número negativo. Não faz sentido a gente pensar em menos 3 horas, concorda? Então, teremos solução x igual a 10, tá? Então, eu só vou considerar x igual a 10. Logo, a primeira torneira enche o tanque em 10 horas e a segunda torneira em 15 horas, tá? Duas torneiras juntas enchem um tanque em 6 horas, as duas juntas, tá? Só que uma leva 5 horas a mais do que a outra. Então, ele quer saber o seguinte, né? Em quanto tempo enche cada torneira? Cada torneira é sozinha, né? Uma torneira sozinha leva quanto tempo? Então, a primeira torneira leva 10 horas e a segunda 15 horas. As duas juntas levam 6 horas para encher o tanque. Show? Beleza? Bom, voltando ao problema, né? Duas torneiras enchem o tanque em 6 horas. Sozinha, uma delas gasta 5 horas mais que a outra. Gasta 5 horas a mais que a outra. Determine o tempo que uma delas leva para encher o tanque isoladamente. Então, a primeira torneira enche o tanque em 10 horas, a segunda torneira em 15 horas. Tá? As duas juntas vão encher o tanque em 6 horas. Show? Bom, é isso, né? Eu vou parar por aqui, né? Senão esse vídeo vai ficar muito longo, tá? E muito cansativo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercício, tá? E deixa eu pedir uma coisa, façam comentários aqui nos comentários do vídeo, tá? Comenta para mim
se o vídeo está longo, se está curto, se está chato, se está complicado, se deu para entender, pô, se não conseguiu entender nada, se sabe, se está muito rápido, se está muito lento. Bom, fala para mim, comenta para mim aqui nos comentários do vídeo, tá? Fala para mim onde é que eu estou errando, onde é que eu estou acertando, tá bom? E se inscreve no canal, tá? Se inscreve no canal, aciona lá o sininho das notificações, tá bom? Se gostou, dá um like, se não gostou, dá um dislike, né? Fala, mostra aí por que não gostou, tá? Comenta aí nos comentários aí por que não ficou legal, tá? Pra gente tentar melhorar, tá bom? E eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercícios, tá bom? É isso, fiquem com Deus, um abração, tchau, tchau.